Queria trazer uma palavra hoje sobre amar a Deus de coração. Às vezes a gente vê muitos movimentos que são bênção de Deus, que transformam a vida das pessoas. Só que não é, essa palavra é mais para as pessoas que estão envolvidas do que para as próprias pessoas que estão querendo conhecer. Que muitas vezes quando eu trago uma palavra, já para um cara que conhece, um cara que é discípulo de Jesus, já tem um entendimento. É sobre fazer as coisas de coração para Deus. É o que eu sempre digo. A igreja só existe por causa de Jesus. Não é o contrário. Embora muitas vezes pareça. Movimentos que a gente faz, eles acabam às vezes se tornando um objetivo principal. O objetivo principal não é tu vir no 300. O objetivo principal é tu amar Deus. E o 300 vai ser reflexo do teu relacionamento com Deus. Eu vou me atentar ao 300 porque compete a mim. Não adianta nada. Nabucodonosor foi servo do Senhor. E no final não foi muito bom. E em 2 Crônicas 25, fala de um cara chamado Amazias. Eu vou pegar algumas partes do texto, porque aqui especifica bem sobre o homem. Deus ele se opõe ao arrogante e trazer essa clareza do que é quando Deus se opõe à arrogância do ser humano. Ele se opõe. Aí ele diz assim, ó, quer seguir teu coração, né? Tu é o bonzão, né? Então vai. E realmente fazer as coisas de coração. E nesse texto ele vai trazer a história de um cara que vai exemplificar bem isso. Baseado em 2 textos do Novo Testamento. 1 Coríntios 4, 5. Queria começar por aqui. 1 Coríntios 4, 5. Porque às vezes fica embaraço na nossa mente, sabe? E às vezes a gente, sem maldade, mas pelo nosso entendimento, às vezes a gente acha, eu estou fazendo, já está certo. Só que a gente deixa de viver uma comunhão com Deus, baseado no nosso entendimento. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que a gente precisa renovar o entendimento para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Assim, nada julgueis antes da hora devida. Aguardai, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções do coração. Então, nesse momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Que a gente faça as coisas de coração para Deus. E a gente já falou sobre o coração aqui, né? Coração é o mais íntimo da nossa intenção. Afinal das contas, é quem a gente é. Né? É a real da intenção. Tem gente que pode te dar um abraço com a intenção errada. E tem gente que pode te dar um tapa com a intenção de te amar. Presta bem atenção nisso, tá? 2 Crônicas 25. Praticou Amazias o que é correto. Amazias era um rei, tá? Amazias é um rei. Rei de Judá. Praticou Amazias o que é correto e agradável diante dos olhos de Javé, o Senhor. Entretanto, não agiu com total sinceridade de coração. Assim que notou que tinha todo o reino sob seu pleno controle, mandou matar todos os oficiais que
que haviam participado do assassinato do rei de seu pai. A palavra de Deus está dizendo que é um cara que fazia tudo que era agradável ao Senhor. Só que nunca foi um coração bom. Continuando. Contudo, ele executou pessoas que estavam no assassinato de seu pai. Contudo, não executou os filhos dos assassinos, mas agiu de acordo com o que está escrito na Torá, o livro de Moisés, exatamente como Javé, o Senhor, ordenou. Os pais não morrerão em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada pessoa pagará com a vida por seu próprio erro e pecado. Então ele executou as pessoas baseado na lei de Deus. Estou servindo a Deus. Eu estou fazendo... Está aqui. Está escrito. Ele fez o que era agradável ao Senhor. Continuando o texto. Porque aqui exemplifica bem um homem que faz o que é agradável ao Senhor. Mas o coração dele não está na atitude. O coração dele não está preocupado em ser transformado. O coração dele não está preocupado em usar um movimento para ser transformado. Mas sim usar o movimento para aparecer e dizer que faz as coisas que agradam a Deus. E dizer, olha como eu sou um homem de Deus. Em vez de aproveitar o movimento e receber a transformação no coração que o movimento pode causar. E assim ser aprovado por Deus. No meu entendimento, hoje essa é uma das piores coisas que está acontecendo. Pessoas que, fora do movimento, fora da igreja, não vivem nada do que está escrito na palavra. Não são bons pais, não são bons filhos, não são bons maridos, não honram a palavra que dizem, sempre tentam tirar vantagem de alguma forma, mas quando aparece o grupo da igreja, ele se coloca numa posição de destaque para poder dizer, tá vendo como eu sou um homem de Deus? E ele não percebe que o que está mais perdendo é ele mesmo. Porque pouco importa o que as pessoas estão pensando de ti. Se tu é um homem de Deus ou não. Pouco importa as pessoas pensarem isso de ti. Eles olharam para Jesus e não reconheceram como o Filho de Deus. Mas ele estava preocupado, as pessoas estão preocupadas em manifestar na igreja que são homens de Deus, em vez de revelar para o mundo o Pai, em vez de serem filhos de Deus. E isso só vai acontecer com uma transformação no nosso coração, que todos esses movimentos têm a possibilidade de nos transformar. Agora, se eu usar um movimento para eu ter status, eu inverti. E eu sou o maior prejudicado. Para não ler tudo que é extenso, com o passar do tempo, Amazias, ele recebeu profetas de Deus que foram falar com ele. E numa dessas, depois de Amazias ter contratado uma quantidade de soldados para atacar o exército inimigo, ele recebeu um profeta de Deus. E ele diz, no entanto, 2 Crônicas 25:7, no entanto, um homem de Deus foi até ele, até Amazias, e lhe advertiu, ó rei, não deixes o exército de Israel caminhar contigo, porquanto Javé, o Senhor, não está com Israel, isto é, com todos os de Efraim. Contudo, se julgas que será fortalecido
para a guerra desse modo, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem todo o poder para cooperar e também para fazer cair e derrotar. Só que Amazias tinha pago muita quantidade de prata para conquistar, para trazer os caras. Ele falou, tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro aqui? O que eu vou fazer com ele? Eu tenho que devolver, o que eu tenho que fazer? Ele falou, Deus tem muito mais para te dar do que essa prata. Então ele ouviu uma instrução, ele devolveu. Continuando. Crônicas 25, 11. Amazias, encorajado, depois que devolveu o exército, conduziu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde com seu exército matou 10.000 dos filhos de Seir. Da mesma forma, capturou outros 10.000, que conduziu para o alto de um penhasco e os atirou de lá. E todos eles morreram, despedaçados. 14. Nesse inteirinho, Amazias retornou da chacina dos Adomitas, trazendo os deuses do povo de Seir entre os despojos de guerra, os quais estabeleceu como seus próprios deuses e protetores. Reverenciou tais ídolos e queimou incenso diante deles em adoração. Então a ira de Javé, o Senhor, acendeu-se grandemente contra Amazias, e Deus lhe enviou um de seus profetas que o questionou. Lembrando, Amazias praticava tudo que era agradável ao Senhor, contudo nunca de coração. E o profeta diz, por qual razão buscastes os deuses deste povo, os quais não foram capazes de livrar o seu próprio povo da tua mão? Ou seja, esses deuses que tu trouxe para adorar, não foi capaz de ajudar o povo que tu atacou. Então por que tu está trazendo ele que está adorando? Enquanto o profeta ainda falava, o rei interrompeu e falou, porventura fizemos conselheiro do rei? Cala-te, ou prefere ser morto agora mesmo? Então o profeta de Deus calou-se, não sem antes advertir. Sei que Deus decidiu destruir-te. Primeiro porque fizeste tudo isso. E depois, porque não desses ouvido. A advertência que te trago. Um cara, quando ele faz as coisas e ele não faz de coração ao Senhor, porque ele não está fazendo para amar o Senhor, porque ele não está fazendo para ser transformado pelo Senhor, porque ele não está preocupado em ser parecido com Jesus, porque ele está só preocupado em fazer e dizer, tá vendo como eu estou fazendo? Só que dentro ele não está sendo transformado nada. A minha palavra está na boca de vocês, mas o coração de vocês está longe. Por dentro vocês são sepulcros caiados. É isso que Jesus fala para os fariseus. Porque a gente está preocupado em aparência. A gente não está preocupado em transformação. Vai chegar um profeta de Deus. E aqui tem vários profetas de Deus. Vai advertir um irmão. E o irmão é capaz de dizer assim, ó, eu sirvo em tal lugar, eu faço tal coisa, o que tu quer falar? É mais ou menos o que a Amazias falou aqui. A gente vai receber uma advertência de Deus, mas a gente vai começar a ficar arrogante, porque eu estou fazendo o que agrada a Deus, porque quem é tu para falar? Mas não percebe que o coração já está cheio de arrogância. Não percebe que a transformação já parou? Aquele que pensa que está de pé, cuida para que não caia. Mas ele já nem pensa mais nisso, porque eu estou no movimento, né? Afinal, eu estou aqui em cima, estou falando, quem são vocês para me corrigir? Entendeu? Quando eu pego o lugar que eu estou e coloco como objetivo, enquanto o objetivo é se parecer com Jesus e o lugar que nós estamos é para alinhar isso. Só que o que vai diferenciar se o lugar que nós estamos vai nos corrigir ou se ele é o nosso obstáculo, é o nosso objetivo, é o nosso coração. Se realmente eu quero ser parecido com Jesus, se realmente eu tenho os olhos fitados em Cristo, se realmente eu entendi quem me chamou, se realmente eu amo a Deus, se realmente eu quero ser transformado e passar pelo processo. Mas entende, se a gente interrompe o processo, quem perde é a gente, porque isso aqui vai continuar.
a igreja vai continuar. Entende que Jesus fala que é o joio em meio ao trigo. Não arranca o joio, porque o trigo vai vir junto. Deixa crescer os dois. No final, a gente separa. Joio para um lado, trigo para o outro. Cuidado para não ser joio, cara. E não tem nada a ver com o que tu está fazendo. Tem a ver com o teu coração está sendo transformado. E como é que eu sei se meu coração está sendo transformado ou não? Tu sabe. Tu sabe. Porque a palavra de Deus diz que ninguém vai precisar dizer, conhece ao Senhor. Porque eu colocarei a minha lei no mais íntimo da intenção deles, no coração deles. A minha lei vai estar ali dentro. Ninguém vai poder dizer, não conheci o Senhor. Todos conheceram. E eles estão vendo, tem uma nuvem de testemunhas. Aí por que eles não se transformaram então? Porque são arrogantes. Porque com olhos vendo não enxergam, ouvido escutando mas não ouvem. Coração duro não se arrependem e eu não vou te converter no último dia e não vou te salvar. Isso quem fala é Jesus. E às vezes a gente coloca a culpa no diabo. Mas a palavra de Deus não diz para a gente ter medo do diabo. Porque já foi derrotado. Mas em Hebreus 10, eu não vou ler o texto, mas o 10, do 26 ao 31, ele termina Hebreus 10, 31, dizendo uma coisa só. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Ele não está falando de Satanás aqui, irmão. Até porque Jesus Cristo não veio para nos livrar da ira do diabo. Ele veio para nos livrar do reino de Satanás. Nós estávamos no reino de trevas e fomos levados para a maravilhosa luz. Mas ele veio nos livrar da ira vindoura de Deus. E não é para a gente ter medo de Deus, porque Ele é nosso Pai. Só que agora eu preciso me submeter a um processo que Ele tem para mim. E que se eu não quiser, eu vou continuar fazendo coisas que agradam a Deus, que é o que está escrito aqui. Eu vou matar só os pais, os filhos não, porque é o que está escrito. Mas o meu coração não foi transformado em nada. Eu continuo servindo na igreja, brigando com a minha mulher, dando o dízimo e nem olhando para o meu filho, dando o dízimo e roubando meu cliente. Se vocês quiserem viver assim, fica à vontade. Mas não é isso que o Evangelho nos promete. Não é isso que o Evangelho tem para nós. E é por isso que eu quis trazer a história de Amazias. Porque Amazias depois começou a seguir a intenção do coração dele. Depois ele buscou, 2 Crônicas 25, 17, depois de buscar conselhos e sugestões, Amazias, rei de Judá, mandou transmitir a Jeoás, neto de Jeú, rei de Israel, o seguinte desafio: vem, vamos medir forças. Ele começou a seguir o que estava no coração dele. Ele começou a querer guerrear contra um rei por mera guerra. E o rei fala, 2 Crônicas 25, 19. Ora, por que provocarias uma desgraça apenas para destruir a ti e a Judá? Contudo, Amazias também não atendeu a essa advertência. Presta atenção. Ele não atendeu a essa advertência. Porquanto tudo isso era propósito de Satanás. Não. Tudo isso era propósito do próprio Deus, a fim de entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram adorar e servir as divindades de Edom. Porque buscaram adorar o próprio coração, o próprio entendimento, as próprias coisas. E depois vocês leem 1 Romanos 1, do 20 ao 27. Por não reconhecer Deus como Deus, Deus vira as costas ao ser humano, entregando aos seus desejos depravados do coração. Vocês não me reconhecem como Deus? Vocês não querem seguir meus mandamentos como Deus, como o Pai que vos ama? Tá tudo bem. Então eu viro as costas e vos entrego aos próprios desejos depravados de vocês.
E agora vocês vão ver o que é bom para tosse. Porque vocês escolheram seguir os próprios desejos de vocês. Fiquem em paz. Depois vocês continuam lendo o texto para ver as consequências daquilo. Foca no 27. Romanos 1, 27. A ponto de. Era o próprio Deus dando o que ele queria. E Amazias entra em guerra, perde a guerra, fica preso. Todos viram as costas para ele porque ele não quer mais seguir a palavra de Deus. E em Tiago 4, 6, percebe? Ele mandou um profeta, deu um recado e ele falou: sai daqui. Tiago 4, 6. Tiago 4, 6. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Deus se opor ao arrogante. Ele vai te mandar uma mensagem, ele vai te falar. Só que tu não vai ouvir, tu não vai enxergar, porque tu escolheu. E ele vai se opor a isso e vai te entregar aos teus próprios desejos. Vai vir um homem de Deus para falar para ti o que tu tem que fazer. E tu vai dizer: Paulo fala disso, quando vocês estão negando o que nós estamos pregando, não é contra nós que vocês estão indo contra, mas é contra o próprio Deus, porque nós estamos falando do que está escrito, auxiliados pelo Espírito Santo. Então não estão negando a homens, estão negando a Deus. E Deus se opõe. E assim, ó, vai. Até um dia que tu vai estar passando fome, vai querer comer com porco. E nem com porco tu vai comer, porque eles não vão te dar. Até tu lembrar: pá, meu pai, tem um monte de cara lá comendo. Aí tu volta. Lembra quem tu é. Reconhece teu pai. E ele te ama tanto que ele vai te falar: não, filho, é anel no dedo, sandália de filho, e senta na mesa. Tu só come com porco porque tu quer. Tu só tem essa vida na desgraça porque tu quer. Porque tu quer inventar um caminho e que Deus abençoe o teu caminho. E não é assim que funciona. Deus fez um caminho que já é abençoado. Quem quiser entrar pela porta estreita, que entre. Poucos entrarão por ela. Larga o caminho que leva à perdição. Não é o Satanás, irmão. É a tua arrogância. Entendeu? Terceirizar a culpa, irmão, é a melhor coisa que tem. Mas também a pior. Porque daí não depende de ti. Aquele que quiser, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Essa é a mensagem. O mais difícil ele já fez. Ele já ligou. Então, pela graça tu foi salvo. Pela graça tu tem acesso. Querer caminhar por esse caminho, ter a graça de receber e entender, é só o início. Caminhar por ele vai de ti. Achegai-vos a Deus, eles se achegarão a vós outros. Só que tudo isso só vai fazer sentido se tu entender o primeiro mandamento. Se tu não entender o primeiro, não adianta de nada. E é com ele que eu encerro. Marcos 12, do 29 ao 30. Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, ouve o Senhor, o nosso Deus e o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo.
Só que se tu não ama Deus, se tu não entendeu quem Deus é, se tu não entendeu da onde Ele te tirou, a transformação que Ele teve na tua vida, se tu não tem amor por Ele, pelo que Ele fez, essa é a guerra do mundo. Te fazer entender que isso aí é palhaçada, isso aí não presta para nada, foca na tua vida e vive nisso. Enquanto Deus tem muito mais para tirar, te transformar num filho de Deus. Só que se tu não amar isso, se tu amar a bênção em vez do abençoador, aí depois não chora, porque de Deus não zomba. O que se planta colhe. E não adianta tu querer colher coisas boas plantando pelo teu próprio entendimento, porque o nosso coração é enganoso, nosso coração é mentiroso, nosso coração acha o que é bom para nós. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele é nosso Pai, conhece mais nós do que a gente mesmo, que as vontades dEle, os planos dEle são infinitamente melhores do que os nossos. Deus tem o propósito de quebrar a nossa arrogância, de quebrar o nosso ego. Por isso que quando eu caminho com Deus, eu passo a olhar por outro. Por isso que um segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o próximo, como Jesus amou. Por que isso? Só o Espírito Santo. Por isso que pessoas que conhecem Deus e caminham com Deus traíam esposas e pararam de trair. Por quê? Pararam de olhar para si, pararam de olhar para o ego. Pessoas que roubavam pararam de roubar, porque pararam de olhar para si, pararam de se preocupar com o ego. Essa é a transformação. Isso é o que Deus tem para nós. E só o Espírito Santo para transformar o nosso coração. Então, se eu faço as coisas para Deus sem o meu coração ali, se eu faço só para ser visto, quem vai continuar se ferrando e colhendo as coisas erradas sou eu. Então, para de usar as situações para aparecer e desfruta das situações para ser transformado. Porque o nosso propósito não é ser visto pelos homens e aplaudido por eles, mas sim aprovado por Deus e escutar lá no final: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Agora, se tu não conhece o teu Senhor, se tu não ama o teu Senhor, tu vai achar que a palavra é dura. Então, se tu não ama a Deus, irmão, toda essa mensagem que eu estou te falando é loucura. Mas para quem crê, é o poder de Deus. É isso que a gente precisa. Então, se eu não amo a palavra, se eu não conheço a palavra, e eu só vou ter esse amor, esse envolvimento com a palavra, tendo comunhão com o Pai, tendo tempo de leitura, de oração, de entender que Deus é vivo, e quando eu chego para adorar, chego para conversar no meu quarto em secreto, Ele me ouve, não faz sentido. Não vai ter transformação. Não vai ter comunhão. A gente vai estar caminhando pelo próprio entendimento. Que a gente não seja esse homem. Que a gente não seja como Amazias, fazendo as coisas só para serem vistas, mas o coração está bem longe. Que a gente não seja o homem que se achega só quando deu problema e eu quero me resolver. Que a gente não seja o homem para se achegar só para conquistar as coisas e depois sair. Que a gente seja um homem dependente de Deus. Que é isso que o Evangelho quer fazer. Porque senão, tu vai ser igual uma criança. Vai ser levado aquele criança na fé. Levado a qualquer onda de doutrina. Vai e volta. Inconstante. Ah, mas é porque... Não, é porque tu não decidiu. Porque tu não tomou uma decisão. E Deus não te dá um espírito de escravidão. Ele te dá um espírito que clama: Abba, Pai. Agora vai de ti querer conhecer esse Pai. Vai de ti querer ser transformado.
Vão ter vários movimentos. Participem, se envolvam e principalmente sejam verdadeiros. Não queiram ocupar um lugar de destaque para parecer o que não são. Estejam no lugar que vocês devem estar para ser transformados naquilo que vocês devem ser. É para isso que serve esses movimentos. É para isso que serve a palavra de Deus, que ela é cortante, como espada de dois gumes. Separa junto e medula. Separa de Deus o que não é. E que se eu tiver medo de tomar porrada, é porque eu quero viver na minha própria ignorância. Aí já não tem mais o que fazer. É uma escolha tua. Viver na ignorância. Ou viver pela verdade. Escolhe e não volta atrás. Não seja igual o cachorro voltando para o vômito. Porque para onde iremos? Se só Ele tem palavra de vida eterna. Amém? Vamos terminar orando?